Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Será que nós estamos aí diante da próxima pandemia? É necessário a gente falar sobre esse assunto porque o que a gente percebe é que os senhores do mundo, os globalistas, a ONU, eles descobriram como controlar as massas. Na verdade, tudo que nós estamos vendo sendo formado é o embrião da profecia. É o embrião da profecia ou das profecias. Nós estamos vendo tudo sendo moldado para a manifestação do anticristo, né? Por exemplo, a pandemia que nós vivemos em 2020 começou no final de 2019, entrou para 2020 e ainda estamos vendo alguns respingos dessa pandemia. Ela foi o carro-chefe para os senhores do mundo descobrirem que é através do medo que se controla as pessoas. E aí nós tivemos o quê? Uma doutrinação, uma programação preditiva daquilo que está escrito lá em Apocalipse 13. Por exemplo, só para vocês entenderem essa doutrinação, ninguém entrava numa farmácia, num mercado, num comércio, para poder comprar alguma coisa sem que estivesse usando aquele pano no rosto, a máscara. Vocês se lembram disso? Ou seja, já é uma doutrinação, porque em Apocalipse 13 ninguém compra e vende se não tiver o uso, se não estiver fazendo uso da marca, né? Do sistema, se não estiver inserido nesse sistema de compra e venda que será utilizado no período do anticristo. Então, a doutrinação começou. Eu particularmente pensava que o anticristo teria muito mais trabalho para controlar as massas quando ele aparecesse, mas pelo que a gente está vendo aí no andar da carruagem, não. Ele não vai ter trabalho nenhum. Vai ser muito fácil para ele controlar as massas, porque as pessoas deixaram-se dominar. Tem lá na ONU, na OMS, um cidadão que você não conhece ele, você não sabe o nome dele, você não votou nele, ninguém elegeu ele, nós não elegemos ele, mas ele ditou uma regra lá, fecha tudo. E o mundo todo se dobrou diante da sua ordem. Então, o que nós estamos vendo é que o mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, e aí nós estamos vendo muitas coisas que estão surgindo para trazerem novas pandemias, novas doutrinações e as pessoas continuarem sendo dominadas pelo medo. Porque é através do caos que vai surgir um solucionador. Então, eu tenho aqui algumas matérias. Olha essa aqui, ó, em particular. Depois eu vou colocar alguns áudios para você ouvir, tá? Antes de eu colocar na tela e a gente falar sobre isso, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Dias. Eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. E lá em Moçambique nós assumimos a responsabilidade de mais de 5.000 crianças. Essas crianças, elas estão sob a nossa responsabilidade e eu não tenho dúvidas de que juntos nós somos mais fortes e que nós faremos acontecer na vida desse povo. Então, vou deixar rolando aqui abaixo algumas formas de você contribuir no ministério. Vou deixar também aqui, desse lado, um QR Code para você fazer a sua semente. O seu R$1, 2, 10, 50, 100, independente de valor, é generosidade. A sua generosidade tem transformado a vida desse povo e eu vou trazer também atualizações sobre o caso do Isaías. Nossa, o Isaías é esse caso aqui, ó. Esse menino aqui, ontem eu trouxe esse SOS emergencial, mas no final da live a gente fala sobre a situação do Isaías, tá bom? Vamos aqui para a matéria, deixa o like, você que ainda não deixou, compartilha essa live com todo mundo, porque esse assunto interessa a todos, tá bom? Olha o que diz a matéria. Gripe aviária. Por que cientistas alertam que doença pode causar a próxima pandemia? Cientistas estão soando o alarme sobre o que alertam que pode se tornar a próxima pandemia. Uma doença que já circula há meses em milhares de propriedades rurais e recentemente
foi identificada no Brasil. Pesquisadores que estudam como as doenças se desenvolvem alertam que talvez nem todos tenhamos percebido que os Estados Unidos já ultrapassou o ponto de virada para que a gripe aviária se torne uma pandemia humana devido à vigilância falha. A cepa altamente patogênica da gripe aviária, que é a H5N1, seu nome técnico, já atingiu todos os continentes, exceto a Oceania. Vai observando. Foi detectada até em pinguins da Antártida e em camelos no Oriente Médio. A doença já foi identificada em aves silvestres e mamíferos nos 50 estados americanos e deixou de estar restrita a granjas, infectando mais de 1.000 rebanhos leiteiros, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Já houve pelo menos 70 infecções humanas e uma eliminação. No Brasil, o patógeno apareceu entre aves comerciais pela primeira vez na semana passada. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção do vírus da gripe aviária em uma granja comercial em 16 de maio. Olha isso, gente. Em 16 de maio. Agora, eu quero colocar um áudio para você ver que, como eu coloquei na capa aí, 19 países suspendeu a importação de aves aqui do Brasil. Vocês não estão entendendo o quão grave isso é. O quão grave isso é para a nossa economia, já que temos um governo que só gasta. Inclusive, eu quero falar aqui, né, numa próxima ocasião, apesar que está restrito, né, falarmos sobre o chefinho, né, sobre o presidente do Brasil, mas foram gastos desde a sua posse até agora 212 milhões somente em passeio. Eu acho que ele está aproveitando o restinho da vida que ele tem para turistar, né? Para fazer turismo. Eu vou trazer o Coronel Tadeu trazendo essas informações aqui para vocês daqui a pouco. 212 milhões do meu e do seu dinheiro. É o nosso dinheiro, entende? Então, dá uma olhada nisso aqui. O quão grave é essa informação que eu vou colocar agora na tela para vocês. Escuta, vou deixar só o áudio para a gente não ter problemas com direitos autorais. Vamos lá. Para 19, o número de países que suspenderam as importações de aves do Brasil depois do primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A lista divulgada ontem pelo Ministério da Agricultura inclui as Filipinas e a Jordânia, que paralisaram temporariamente as compras de carne de frango brasileira. Entre os países está a China, o maior parceiro comercial do Brasil. Para tentar reduzir o impacto, o governo tenta mostrar aos mercados importadores que, por enquanto, a infecção está restrita e isolada em uma única granja gaúcha e que novos casos suspeitos foram descartados. Eu vou repetir essa informação, mas só para você entender. Uma única granja, entende? Está restrita, segundo eles, está restrita a uma única granja. E segundo as informações que são passadas pela mídia convencional, e eu vou trazer aqui para vocês também, é de que não tem problema você comer um frango infectado, não tem problema você comer o ovo de uma galinha que está infectada, que não se transmite para humanos dessa forma. E aí eu te faço uma pergunta, você confia nessa informação? Você confia nessa informação? Porque o que é que a China sabe que nós não sabemos? Ontem nós trouxemos aqui o alerta vermelho do dragão vermelho da China, dizendo para os seus cidadãos que estão lá em Israel para saírem, para abandonarem o país. E aqueles que estão pensando em viajar para lá, não cogitarem essa hipótese. O que é que a China sabe que a gente não sabe? E agora, o dragão vermelho, mais 18 países pararam essa exportação, pararam de comprar do Brasil frango. Aí eu te pergunto, vocês confiam nessa informação?
Ah, pode comer o frango contaminado, não tem problema. Você não vai passar para você. Você confia? Se o próprio Dragão Vermelho e mais 18 países pararam com a exportação e, segundo eles, tudo isso está restrito a uma única granja, você confia nessa informação? Vou colocar de novo para você ouvir e ficar atento a essa informação. Olha só. Para 19, o número de países que suspenderam as importações de aves do Brasil depois do primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A lista divulgada ontem pelo Ministério da Agricultura inclui as Filipinas e a Jordânia, que paralisaram temporariamente as compras de carne de frango brasileira. Entre os países está a China, o maior parceiro comercial do Brasil. Para tentar reduzir o impacto, o governo tenta mostrar aos mercados importadores que, por enquanto, a infecção está restrita e isolada em uma única granja gaúcha e que novos casos suspeitos foram descartados. Por enquanto, 7 seguem em investigação. Já a contagem dos 28 dias sem novos casos de gripe aviária começa a partir de hoje para a retomada das exportações de frango. Esse é o prazo de incubação do vírus. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse ontem esperar que a crise da gripe aviária seja rápida e transitória. E frisou que novos casos não foram confirmados devido a uma ação rápida e imediata de isolamento assim que o vírus foi identificado. Olha aqui, ó. Essas viagens do Nine para esses países de esquerda. Eu quero perguntar para vocês. Me fala um benefício dessas viagens do presidente do Brasil que ele trouxe para cá. Um só. Só um. Eu vou colocar um vídeo aqui. Eu vou ter que pôr. Os números podem não ser exatos, mas são muito parecidos. São 212 milhões de reais que já foram gastos em viagens com Lula e sua excelentíssima senhora pelo Brasil afora, ou seja, fora do Brasil. 106 dias, gente. Em 2 anos e 5 meses, quase 5 meses, o Lula passou 106 dias fora do Brasil e gastou um valor estimado ainda, porque ninguém fala o número correto, de 212 milhões de reais. É alto o número. Pode ser até que seja mais. Pode ser que seja até mais do que isso. Gente, e a gente fala, né? E o que é que ele trouxe de bom para nós de verdade? O que é que veio de palpável para o Brasil nessas 106 viagens? Isso, para mim, é de causar muita indignação. Eu fico possesso de ver isso. Essas suas intermináveis jornadas pelo mundo, desde que ele assumiu, são impressionantes, porque são 106 dias, sem trazer absolutamente nada. É algo simplesmente inacreditável, se considerarmos que ele foi eleito para eleger o povo brasileiro e não para ficar fazendo turnê internacional, que é o que ele tem feito. Gente, inflação galopante, aumento da violência, crise no setor de empregos. Não faz sentido um sujeito desse estar aí viajando. É um verdadeiro descaso, né? Um verdadeiro choque de realidade, né? A gente aqui enfrentando dificuldade do lado de fora e o bonitão simplesmente em banquetes, palestras em outros países, e a gente por aqui sofrendo com todo esse caos que ele está deixando para a gente. Vale uma reflexão, gente. Vale uma reflexão. Quem é que se beneficia com essas viagens? Não é o povo brasileiro. Não é o povo brasileiro. Isso é certo, mais do que certo. Ele está mais preocupado em se promover no cenário internacional do que ouvir as reais necessidades dos brasileiros, gente. Enquanto isso, os brasileiros aqui sofrendo com o aumento do custo de vida, com falta de segurança e por aí vai. É essa hipocrisia que a gente está tendo que engolir nesses 2 anos e 5 meses de governo. O Lula critica o sistema em que ele mesmo faz parte. O Lula critica o caos que ele mesmo criou. O Lula critica tudo que está errado que ele está alimentando dia a dia e ao invés de atuar, agir para poder consertar tudo isso, ele vai o quê? Ele vai a passear. Um gasto excessivo, com despesas internacionais, sem a menor necessidade, bancando um luxo que eu acho que o Brasil não tem condições de pagar. Aliás, não é o Brasil, somos nós,
não temos que pagar. E cada centavo que ele gasta fora do Brasil poderia ser direcionado a algum programa que realmente faça diferença na vida de todos nós, não é mesmo? É isso, gente. É difícil. Nós temos um Congresso fraco, nós temos uma classe política vendida, ou melhor dizendo, comprada, não na sua totalidade, mas quase que na sua totalidade, e isso é que a gente precisa mudar. Obrigado, Coronel Tadeu, pela sua participação. E tá aí, 212 milhões, que é o que está ali no papel, né? É o declarado. Olha, gastamos, eu e minha companheira, 212 milhões até aqui, né? Isso é o que tá ali. Imagina o por fora. Imagina o por fora, né? E eu vou me ater aos meus comentários, porque a gente precisa tomar muito cuidado aqui nessa plataforma. Muito cuidado mesmo. Vocês, fiquem à vontade. Pode comentar à vontade ali, né? É isso, Júnior. Exatamente isso. E é o que a Esbanja falou, né? Lá na China, numa reunião em que ela não poderia falar. Existe ali um protocolo. Ela não poderia falar. E ela foi falar lá do TikTok e tal, e eu até trouxe a fala do presidente do Brasil, dizendo que ele estava, na verdade, foi ele quem falou, não foi a Janja. Olha como é que ele mentiu. Ele disse que não foi ela, foi ele. E ela já disse, não, foi eu mesmo que falei, e vou continuar falando, ninguém vai calar minha voz. É um mentiroso. É um mentiroso. Eu vou trazer essa fala dele e dela aqui para uma live depois, para vocês verem como é que o bicho mente. Mente, mas mente mesmo. Eu acho que ele é o padrasto da mentira, viu? É o padrasto da mentira. Então, a ideia dele é trazer alguém da China para cá para ajudar ele a censurar, a regulamentar as mídias, assim como lá no Dragão Vermelho é regulamentado. Boa tarde, tudo conversa fiada. Quando se trata de uma doença grave ou possível disseminação de vírus patológico, nada pode ser feito às coxas. Isso vai demorar para se ter um controle. É isso. Vamos aguardar para a gente ver o que vai virar tudo isso, né, gente? Dentro disso, eu peço a vocês que continuem orando, continuem, sabe, buscando a Deus. A nossa fé não está no governo, não está, sabe, em nada dessa terra. A nossa fé está em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos continuar orando para que Deus venha guardar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. E eu convido a vocês para fazer o que tem que ser feito. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós fomos chamados para um propósito, sabe? E o nosso propósito, a nossa missão, ela é maior do que a nossa própria vida, do que a nossa própria existência. Porque a nossa vida, a nossa existência, ela vai se findar aqui na terra. Mas o nosso propósito, a nossa missão, ela vai continuar ecoando. E aí você percebe que algumas pessoas já vão saindo, porque elas não estão nem aí para aquilo que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é muito sério, tem alguém que precisa muito da nossa ajuda. E esse garoto, eu trouxe aqui ontem esse SOS, e eu gostaria que você olhasse com muito carinho para isso aqui. Dá uma olhada. Graça e paz, vocês que nos acompanham, gente, nas redes sociais. Aqui é o missionário Ernesto. Gente, deparei com uma situação muito triste, como vocês podem ver. Este aqui é o menino Zaia, está com uma doença, eu não sei explicar. Mas ele disse que já foi no hospital e aquece o braço, gente. Aquece e está inflamando cada vez mais. Então, ele está pedindo o seu apoio aí, você que nos acompanha, você que ama o nosso trabalho, para nos ajudar a levar o menino Zaia para o hospital ou na clínica para a gente fazer alguns exames. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para nós poder ajudar. Ele sente dor, ele sente muita dor, por causa do braço está inflamando só nessa parte aqui do ombro. Vem aqui para ver, é todo o braço. Se Deus tocar no teu coração aí, gente, nos ajude para a gente salvar a vida do menino Zaia. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, nos ajude aí. Ontem eu disse, né, fiz uma hashtag Todos pelo Isaías, eu creio que nós vamos conseguir, né, fazer alguma coisa por ele. Na verdade, já conseguimos hoje, pela manhã lá em Moçambique, o Ernesto já colocou ele
na van e tá levando para o hospital. Vou mostrar imagens aqui para vocês. E assim, gente, ele foi para uma clínica particular, não dava para levar na saúde gratuita. Você sabe lá em Moçambique que é caótico, não é como no Brasil, que nós temos o SUS, o que em alguns lugares funciona muito bem, outros funciona aqui só pela graça, né? Mas em alguns lugares funciona muito bem a saúde gratuita aqui no Brasil. Lá é diferente. Vocês viram que a menina Margarida, se nós não tivéssemos corrido com ela, nós não teríamos conseguido salvar a vida dela a tempo. Ela estava com muita infecção, infecção que já estava generalizando e infecção hospitalar mata mais do que a própria doença que a pessoa entra lá no hospital para tratar. Então peço a ajuda de vocês. Esse menino precisa da gente. Dá uma olhada nessas imagens que eu recebi hoje do missionário Ernesto. Olha só. Queridos irmãos, graça e paz. Olha que grande bênção. Estamos levando o Zaia para a clínica, para a gente fazer alguns exames, para o hospital, nem bem dizer. A gente vai com ele primeiro no Banco de Socorro. Você que nos acompanha, ore por ele, compartilhe, gente, compartilhe o vídeo, compartilhe o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes, muito gratos. Missionário Ernesto. Não esqueça de nos seguir, gente. Deus abençoe. Zaia, tira de... Tá aí o Isaías. E aqui também, ó, vou colocar para vocês ele comendo, né? Compramos a marmita para ele, ó. Comendo para ir pro hospital. Então tem que tomar cuidado, viu, irmã Aparecida? Quem é que tá usando esse vídeo? Você viu de que perfil que é o Kawaii? É complicado, né? Você vê as pessoas pegam e começam a aplicar golpes, gente. Esse caso aqui desse menino é exclusivamente aqui o Ministério Povo da Fé que está auxiliando. Eu peço a você que não envie oferta para lugar nenhum se não for aqui no Ministério Povo da Fé para a gente auxiliar o Isaías. Ele chegando aqui no hospital, ó, olha lá, já fazendo ali o primeiro contato ali, né? Olha lá, fazendo já os primeiros procedimentos, tá? E aqui ele já no quarto, né? No leito. Então, eu creio que terá solução, né? O que o Ernesto me passou a priori é que estão sendo feitos exames para determinar o que é, mas os médicos acreditam ser os médicos acreditam ser um tumor, tá? Então agora vai ser feito ali os exames. Se for um tumor, vai ser feito uma biópsia para saber se o tumor é maligno ou benigno e então ser ali medicado, né, com antibióticos para ver se consegue desinchar esse braço para ser feita a cirurgia. É um processo longo e cada diária numa clínica particular dessa, vocês sabem que fica, da Margarida, no caso da Margarida, ficou em torno de R$600. O Ernesto não me passou os valores ainda, mas não é barato, gente. Eu peço a vocês que nos ajude, tá? Nos ajude. Eu só não me atentei de quem era o perfil. Tem que tomar cuidado, viu? Para não cair em golpe, né? Golpe aí de pseudos missionários. É muito triste o que acontece no mundo, né? Então, gente, tá aí o menino já indo para o hospital, já no hospital, já internado, para a glória de Deus. Eu trouxe ontem para vocês aqui esse SOS e hoje nós já estamos agindo já, né, pela vida do Isaías, porque, gente, é uma corrida contra o tempo. Olha a diferença de um braço para o outro. Vocês conseguem perceber ali a diferença de um braço para o outro? Vocês conseguem observar aí a diferença de um braço para o outro do Isaías? Tá muito gritante a diferença, né? E nós precisamos correr com esse menino e fazer o que tem que ser feito. E eu peço a você, envie a sua semente. O seu R$1, 2, 10, 100, 50, né? 500, 1000. Não é valor, é a sua condição. Todos que estão aqui comigo agora têm condição de fazer alguma coisa, de nos ajudar, né, a somar na vida do Isaías. Eu tenho certeza que será uma grandeza de Deus nós vermos ele recuperado.
né? Será um alívio. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E com certeza o Isaías, nesse momento, ele lá em Moçambique, agora já é noite, né? Ele está dormindo numa clínica, aliviado, tendo a certeza de que Deus olhou para ele, de que um povo no Brasil olhou para ele e o amou, sabe? Esse é o verdadeiro evangelho. Não existe evangelho fora disso. A prática do evangelho é essa. Jesus disse: eu estive doente, enfermo, e foste me visitar. Quando é que eu fiz isso, Jesus? Quando fizeste isso para o Isaías, sabe? A irmã está dizendo, imagina a dor dele, olha, quando ele abaixa aqui a Clínica cabeça. para a gente fazer alguns Olha, exames. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para nós poder ajudar. Ele sente dor. Ele sente. nesse momento, Isaías estava sentindo dor. Mas agora, lá na clínica, ele foi medicado, não está sentindo dor, está sendo tratado e nos próximos dias, amanhã, eu acredito que nós já teremos notícia aqui do Isaías para todos vocês. Então, nos ajude. E não é só isso, né, gente? Não é só isso. Nós temos as nossas crianças ali em Moçambique. São mais de 5.000 crianças, né, que carecem da nossa ajuda, carecem do nosso estender de mãos. O trabalho na hortaliça ali em Amatanda continua. Logo, logo nós teremos aqui colheita, né, daquilo que foi plantado. Então, assim, muita coisa boa foi plantada ali. Tem até aqui um vídeo do pastor Gabriel falando, né, do que foi plantado. Dá uma olhada. Meus irmãos, vamos iniciar hoje as plantações. Aqui temos tomate. Tomate. Compramos aqui tomate. Compramos aqui couve. Temos aqui cebola, ainda tem mais lá. Cebola. Estamos aumentando aqui. Temos também alface. Então tudo isso será colocado hoje. Graças a Deus. Então tá aí o trabalho sendo feito. Graças a Deus e a sua generosidade. Olha só essa imagem, esse monte de criança com os pratinhos levantados. Isso é alívio. Isso é alívio, né? Alívio. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Deus, ele vai olhar para você dessa situação difícil que você está enfrentando e vai trazer alívio para a tua vida. Por quê? Porque você foi alívio na vida de alguém. Amém? Eu posso contar com você? Vamos para cima? Você que já nos ajudou, que Deus te abençoe, que Deus prospere a semente das suas mãos. Você que ainda vai nos ajudar, amém? Se manifeste aí no chat, que a gente fica até mais tranquilo, né? Para poder continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Nos ajude. Como está dizendo aqui, né? A nossa irmã Cláudia, o menino Isaías precisa realizar o tratamento médico para sanar essa enfermidade no braço dele. Venha semear no povo da fé para ajudá-lo. Eu creio que Deus já está abrindo o seu coração. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, né? Mas eu tenho certeza que você, fazendo prova com Deus, né? Aí você está vendo imagens da igreja quando nem era coberta ainda. As crianças, às vezes, não conseguiam nem se alimentar porque chovia, o sol quente. Olha só como era feito o culto. E juntos nós cobrimos essa igreja. Juntos nós trouxemos alívio para esse povo. Crianças que a roupa apodrecia no corpo porque era uma roupa só que essa criança tinha, sol e chuva, e ela com essa roupa no corpo. Agora crianças têm 2, 3, 4 trocas de roupas. O que é isso? Alívio, entregando alívio. O generoso prosperará, a alma generosa prosperará. É por isso que muita gente não entende porque você prospera, porque as coisas têm dado certo na sua vida, porque você tem avançado nos seus projetos. Por quê? Porque você é uma alma generosa. E a alma generosa prosperará. Eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando todo, porque eu estou falando com pessoas aqui que são generosos. E é por isso que os céus se abrirá sobre a sua vida de maneira gloriosa para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, como eu faço para ajudar? Aqui abaixo tem as informações na tela. O CNPJ, que é uma chave Pix,
O WhatsApp também é uma chave Pix da conta Nubank, tá? Tanto o CNPJ quanto o WhatsApp é uma conta Nubank. Vai aparecer Ministério Povo da Fé ou Giovanni Dias Pereira, porque eu sou a razão social do CNPJ, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta física, tá? É uma conta física, mais separada para um ministério, e uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta de pessoa jurídica. Boa tarde, pastor Giovanni, eu te assisto daqui de Aracaju. Gosto do que você mostra, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e pelas obras que você faz para as pessoas em Amatanda. Obrigado, viu, Antônia Cruz? Deus te abençoe. Deus abençoe todos aí de Aracaju, em nome de Jesus. Manuel, obrigado, Manuel Barbosa, pela doação, pelo superchat, né? O super sticker que você fez aqui, que o eterno Deus te recompense em tudo. Nossas crianças, fora as nossas crianças albinas, que são atendidas também. É um número menor de crianças, mas são dezenas de crianças albinas que estão refugiadas em uma casa, e nós enviamos ali alívio também, enviando alimentação para essas crianças, tá bom? E eu conto com a ajuda de todos, tá? Olha aí os nossos projetos nos ribeirinhos da Amazônia. Eu vou colocar aqui a canção que vai mostrar para vocês de janeiro a dezembro de 2024 algumas das coisas que nós fizemos. Claro que não deu para colocar tudo na música, mas algumas coisas você vai conseguir ver, principalmente você que é novo aqui, tá? Não conhece ainda o nosso canal, não conhece o projeto. Veja só a grandeza de Deus através da nossa generosidade. Deus abençoe a todos. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva também no canal da minha esposa, a missionária Keren Rocha. Todos os dias, de segunda a sexta, às 23 horas, ela está aqui orando, entregando e liberando uma palavra para todos vocês. Então é importante que você agora se inscreva lá no canal da missionária Keren Rocha e seja abençoado através das orações e da palavra que ela tem liberado ao coração de todos, tá? Inclusive também se inscreva no canal dos meus filhos, Ana e Lô, e vai lá me seguir no Instagram, gente. O Instagram é @prgiovanidias. Os vídeos, as atualizações do Isaías, eu estou colocando direto lá no Instagram. Então, @prgiovanidias, tá? Se inscreva lá no meu Instagram e também no Instagram Povo da Fé. Tem a gente no TikTok, tem a gente no Kawaii, é tudo Povo da Fé Oficial. Colocou Povo da Fé Oficial em qualquer plataforma, você vai encontrar a gente, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir essa canção agora. Deixa o teu nome, sobrenome que você assina, que assina a sua família, para que nós possamos estar orando. Hoje, à meia-noite, eu estou em uma campanha com minha esposa e nós estaremos de joelhos apresentando a todos em o nome de Jesus. Beijo no seu coração. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E vamos para cima, em nome de Jesus. Ô glória! Deus abençoe, povo da fé. Valeu! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé.
é a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.